Meu amigo, o governo Lula está tão preocupado com o negócio de preço de alimentos, né? Não com o preço em si, com a repercussão disso no capital político, na popularidade do Lula, que agora, né, o ministro da Casa Civil falou que o governo vai tomar medidas para baratear o preço dos alimentos. Vai ter aqui umas ideias de intervenções, né? Colocaram inclusive esse termo, conjunto de intervenções. Agora imagina o governo Lula, friso isso, intervindo no preço dos alimentos na economia. A desgraça que isso vai ser na prática, né? Prateleiras vazias, Venezuela, Cuba, instaurado até o final deste ano. Tudo bem que isso aqui pode não passar de bravata, porque o governo não tem de fato nada a fazer para evitar o aumento de preços. Quer dizer, poderia fazer o certo, que é justamente parar de quebrar o Brasil, corrigir toda a questão fiscal para que a inflação, a expansão monetária, né, a inflação que causa aumento de preços, cessasse, para que o câmbio ficasse num patamar melhor, mais contido. Mas não, o governo quer continuar fazendo das suas traquinagens e espera que em algum momento os preços mudem, aí sabe-se lá por qual tipo de intervenção. Mas o pessoal das redes de supermercado, né, Associação Brasileira de Supermercado, eles ficaram bastante empolgados com essa história e deram várias recomendações para o governo, coisas a se fazer para baratear o preço de alimentos. Coisas interessantes, sim, e outras nem tanto. Uma delas, a mudança no método de validade dos alimentos. Vamos conversar sobre isso aqui, sobre esses pontos, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Sim, preços elevados derrubam qualquer governo. Se for dos alimentos, então, aí a tragédia é completa para o governante. Com o Lula não seria diferente e a preocupação dele é enorme neste momento, um momento em que 2/3 da população brasileira já afirma categoricamente que os preços aumentaram sob o governo Lula. Não sei o que o outro 1/3 da população faz da vida que não vai no supermercado pelo menos uma vez na semana para perceber o óbvio, para perceber a coisa mais evidente de todas, que é o preço de tudo subindo. Mas enfim, essa preocupação do governo, obviamente, foi levantada lá na reunião ministerial. Foi vazada essa parte aí, a gente sabe que houve a conversa nesse sentido, mas seria tema com certeza, porque junto com a crise do Pix, é o assunto mais importante para o Lula neste momento, além de questões políticas ali, como a eleição lá no Senado e na Câmara, né, para as presidências. Mas, de maneira geral, esse tema iria ser tópico de debate, e logo na sequência, de uma forma muito orgânica, só que não, né? O Rui Costa, hoje mesmo, dia 22, dia que eu estou gravando esse vídeo, anunciou que o governo vai adotar medidas para baratear o preço dos alimentos, né? Já adianto, não é impossível fazer isso via governo. O Bolsonaro fez isso lá atrás, via governo, com combustíveis, barateou a gasolina e o diesel. Como? Cortando impostos, é claro. Será que é isso que o governo Lula quer fazer? Reduzir impostos? Eu duvido muito, porque ele teve a coragem de voltar com os impostos sobre os combustíveis, né, o que tinha baixado o preço lá atrás. E aí o que o governo fez em contrapartida? Abrasileirou os preços via Petrobras, né, que é a tragédia da perda da paridade de preços internacionais, que eu sempre falo aqui no canal, inclusive, que é uma bomba que vai explodir em algum momento, vai jogar a inflação lá para cima quando acontecer. O governo Lula faz tudo errado nesse sentido, portanto, né? E aí ele falou que o lema do governo, né, o lema do presidente Lula é união, reconstrução e comida barata na mesa do trabalhador. Cara, é uma piada mesmo, né? O preço da carne está nos patamares mais altos da história por causa da cotação do dólar, principalmente. Eu já expliquei isso várias vezes aqui no canal, inclusive nesse sentido. Mas o que o Rui Costa falou é o seguinte, né? Vamos fazer algumas reuniões com o Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério da Fazenda para buscar conjunto de intervenções que sinalizem para o barateamento de alimentos. E primeiro eu te pergunto, por que tem que ter um Ministério da Agricultura e um Ministério do Desenvolvimento Agrário? Por que? Qual que é a diferença? Por que uma pasta só não engloba tudo, né? Tem muitas bocas para serem saciadas nesse governo Lula, é claro, né? Então,
Aí ele falou, né, o Rui Costa, que o Lula fez uma reunião com redes de supermercado e algumas medidas foram sugeridas, a gente vai falar delas daqui a pouco, inclusive, né? E o governo vai implementar essas soluções, essas medidas no primeiro bimestre, ou seja, até o final de fevereiro, e a partir daí, né, ouvindo produtores, buscar medidas que consigam reduzir preços de alimentos. Ele falou aqui, né, que a alta do preço se deve a questões climáticas também, mas não apenas isso, né? Questão da exportação e aumento do poder aquisitivo também pressiona a preço. Engraçado, né? Engraçado que o cara vem falar que os preços aumentaram porque o poder aquisitivo aumentou. Não, não é por causa disso. De alimentos, não. Não é por causa disso. É o dólar que está mais caro, que aí faz, por exemplo, com que o trigo fique mais caro. E itens de exportação, como a carne, ficam mais demandadas lá fora, a oferta interna cai, o preço sobe. É uma coisa bastante simples, mas esse cretino aqui jamais falaria que a culpa é do governo Lula, que é o dólar que está lá nas alturas. Nada, ele nunca vai assumir isso aí, né? Então, os preços dos alimentos estão subindo muito, estão subindo acima da média geral, o que é um problema total para o governo Lula, sem dúvidas, né? E aí, é claro que a partir daí, né, o próprio Paulo Teixeira aqui, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, falou que não tem solução mágica nesse sentido aí, e obviamente não tem mesmo, né? Não há o que fazer. Mudar na canetada, congelar preço na canetada é uma tragédia completa, sem sombra de dúvidas. O que o governo poderia fazer é cortar impostos. Eu não sei exatamente o que incide sobre alimentos. Tem uma carga reduzida, salvo engano, né? Não sei o quanto que tem ainda de impostos sobre alimentos, mas não é só sobre o comércio disso, né? Não é só sobre a circulação da mercadoria. Tem todo o background disso aí que o governo poderia fazer e utilizar para melhorar até no longo prazo a disponibilidade de alimentos no Brasil por um preço muito melhor e aumentar a produtividade da agricultura brasileira também, que, caramba, convenhamos, é o carro forte da economia do nosso país há muito tempo. O que os supermercados sugeriram para o governo Lula, né? Então, a Abras, né, que é a Associação Brasileira de Supermercados, sugeriu o seguinte aqui para o governo, né? Não sei exatamente que dia que isso aqui foi sugerido, né? Mas é o seguinte: dentre os itens que foram colocados, uma delas é a mudança no prazo de validade dos alimentos, aliás, no sistema, né? Porque hoje você tem lá no rótulo do produto dizendo que ele é válido até tal data. A ideia é adotar o chamado best before, ou seja, melhor até tal data. Então, melhor consumir antes dessa data. Não significa que depois tenha que jogar fora, fique estragado, mas a qualidade desse produto vai ser melhor antes dessa data aí, né? Então, qual que é a ideia nesse sentido? Essa política já existe nos Estados Unidos, no Canadá, ou seja, é uma coisa que faz até bastante sentido. Essa é a verdade. Vai falar que você nunca comeu alguma coisa vencida? Não é possível que é só eu que faço isso, né? O negócio está vencido, mas está com a cara boa, venceu tem poucos dias, vou comer. Da mesma forma como eu já joguei fora coisas que não estavam vencidas porque estragaram. Então, para que serve a data de validade no final das contas? Se mesmo sem vencer eu posso jogar fora porque vejo que está estragado, e mesmo vencido eu posso consumir porque vejo que tem qualidade ainda. Então isso é usado em outros países aí, justamente para combater o desperdício de itens que não são tão perecíveis assim e no final das contas mantém a oferta num patamar mais alto, porque no momento em que vence um lote, vence uma quantidade ali no supermercado de um produto que não foi vendido a tempo, essa quantidade vai ser retirada dali e a oferta diminuindo faz com que o preço aumente, sem sombra de dúvidas, né? Então teria aqui, por exemplo, produtos enlatados, grãos e biscoitos, que são produtos que não são realmente tão perecíveis assim, teriam a frase, ao invés de válido até tal data, né, seria assim, melhor consumir até tal data. Se isso aqui vai para frente ou não, não sei, né? Mas além dessas medidas, tem outras aqui também. Por exemplo, aqui a reestruturação do PAT, né? Por meio do Pacto Social, Programa de Alimentação do Trabalhador. Isso aqui é o tipo de lobby que grandes empresários conseguem fazer junto ao governo, né? Outra coisa interessante aqui é venda de remédios sem receita nos supermercados com potencial queda dos preços em 35%. Ou seja, tirar o monopólio dos remédios
das farmácias e também permitir que supermercados vendam isso. Não sei até por que não acontece, porque na prática, em muitos casos, as farmácias funcionam como supermercado de remédio. Você chega lá e compra o que você quiser, não precisa de receita nem nada disso, né? Isso aqui é interessante também. Redução do prazo de reembolso dos cartões de crédito. Não sei o que é isso, se isso vai representar uma pressão sobre as empresas as concessionárias de cartões de créditos. Se for, sou totalmente contra isso aqui. Isenção de impostos sobre doações de alimentos. Nem sabia que tinha imposto sobre isso. Se tem, passou da hora de acabar, né? Flexibilização dos contratos de trabalho para quem acha que questões trabalhistas não pesam nos preços dos alimentos, claro, de tudo, né? Claro que pesa, tem que mexer sim nesse negócio, facilitar nesse sentido aqui. Aqui, desoneração da folha de pagamento também. Outra coisa importante, que é outra situação que eu sempre trago aqui no canal quando falo de questões trabalhistas, né? Aí aqui, a continuidade do BPC, né? O pessoal já está preocupado com o negócio do BPC também. Formalização de cooperativas de reciclagem, não sei exatamente qual impacto que teria, e regulamentação dos jogos de apostas eletrônicos para proteger as famílias brasileiras. O que supermercado tem a ver com isso eu também não sei, mas se é o governo intervindo para impedir as pessoas de fazer o que elas querem, sou totalmente contra. Tem coisa legal ali sim, coisa interessante que dá para fazer e que vai ter impacto sim positivo nos preços, reduzindo os preços. Só que é algo que leva mais tempo para dar resultado. Será que o governo Lula quer esperar tanto assim ou ele quer algo mais imediato? O meu risco, né, o meu medo mesmo, é o governo querer partir para uma intervenção imediata que vai apenas piorar o que já está muito ruim, né? Vou deixar recomendado aqui para vocês um vídeo em que eu trato a respeito do preço dos alimentos no governo Lula, para você continuar assistindo aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima!